Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Erasmo. Nossa aula tem acessibilidade em Libras, hoje com a intérprete Naima. E o nosso tema de hoje é expressões algébricas, conteúdo importante para o 8º ano do ensino fundamental. Nós já abordamos esse assunto nas nossas aulas anteriores e vamos fazer uma revisão dos tópicos mais importantes. Termos de uma expressão algébrica. Os termos de uma expressão algébrica são as partes adicionadas ou subtraídas. No caso de a expressão ter apenas a operação de multiplicação entre as variáveis e os números, dizemos que ela é composta de um único termo. Observem os exemplos. Olha só, as expressões 5n, 4x, xy e x². Nestes casos, nós temos apenas um termo. A expressão 2x mais 2y, como nós temos o sinal de adição entre os termos, né, nós observamos aí dois termos. E nessa última expressão, 2x² mais 3 menos 4yz. Nesse caso, nós temos três termos. Variáveis ou parte literal. Cada termo de uma expressão algébrica pode apresentar uma ou mais variáveis, que também são conhecidas como parte literal. Aqui nos nossos exemplos, as partes literais estão de preto. Na expressão 5n, a parte literal é o n. Na expressão xy, a parte literal é xy. Coeficientes. Se um termo apresenta uma parte literal, então o número que acompanha essa parte literal nós chamamos de coeficiente. Se o termo não apresentar parte literal, esse termo é chamado de independente ou constante. Por exemplo, esse termo aqui, 3, ele não apresenta parte literal. Portanto, ele é chamado de termo independente ou constante. Então, meninos, para a gente recapitular o que foi dito, nessas expressões, os termos que estão de vermelho são os coeficientes numéricos. E os termos de preto, são as partes literais das expressões. Termos semelhantes. Dois termos são chamados de semelhantes quando apresentam a mesma parte literal. Para a gente somar ou subtrair dois termos, eles têm que apresentar a mesma parte literal. Observem o exemplo. 4y mais 7y. Como que a gente vai somar esses termos? Primeiro, a gente observa que eles são semelhantes, pois eles apresentam a mesma parte literal, o y. Nós vamos somar os coeficientes numéricos e conservar a parte literal. Os coeficientes numéricos são 4 e 7, então nós somamos 4 mais 7, conservamos a parte literal, que é o y. 4 mais 7 é igual a 11, portanto, 4y mais 7y é igual a 11y. Com a subtração, nós vamos proceder da mesma forma. Só podemos subtrair termos semelhantes. Observem o exemplo. 3x² mais 2x² menos 7x². Nós vamos efetuar as operações de adição e subtração somente com os coeficientes numéricos. Olha só, 3 mais 2 menos 7. E vamos conservar a parte literal, que é x². 3 mais 2 é igual a 5. 5 menos 7 igual a menos 2. Portanto,
O resultado dessa soma é menos 2x ao quadrado. Multiplicação de termos algébricos. Para multiplicar termos algébricos, eles não precisam ser semelhantes. Nós vamos proceder da seguinte forma. Vamos multiplicar os coeficientes numéricos e vamos multiplicar as partes literais. Observem o exemplo. 1,5x vezes 4y. Olha só, aqui nós temos o produto dos coeficientes numéricos. 1,5 vezes 4. E aqui nós temos o produto das partes literais, x vezes y. Então eu multiplico número com número, letra com letra. 1,5 vezes 4 é igual a 6. X vezes y é xy. Portanto, o resultado dessa multiplicação, 6xy. Valor numérico de uma expressão algébrica. Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica consiste em substituir as variáveis pelos valores indicados e realizar as operações indicadas. Vamos ver aqui os dois exemplos que nós temos. Calcular o valor numérico da expressão 3x menos 5y para x igual a 6 e y igual a 2. Observem, nós temos o valor das duas variáveis. O x vale 6 e o y vale 2. Então, nós vamos fazer a substituição dessas variáveis por esses números. 3x é o mesmo que 3 vezes x. Então, eu tenho 3 vezes 6. Menos 5y. Menos 5y é o mesmo que menos 5 vezes y. No caso, o y vale 2. Portanto, menos 5 vezes 2. Então, nós temos 3 vezes 6, 18. Menos 5 vezes 2, menos 10. 18 menos 10 é igual a 8. Então, o valor numérico da expressão 3x menos 5y para x igual a 6 e y igual a 2 é igual a 8. Vamos ver o nosso segundo exemplo. Calcular o valor numérico da expressão 5a menos 4b mais 3c para a igual a 4, b igual a menos 3 e c igual a menos 2. Como vocês observaram nesse exemplo, nós temos três variáveis, as letras a, b e c. Vamos fazer a substituição dessas variáveis. 5a é 5 vezes a. Então, nós temos aqui 5 vezes 4. Menos 4b é menos 4 vezes o valor de b, que é menos 3. Mais 3c é mais 3 vezes o valor de c, que é menos 2. Agora, nós vamos efetuar as operações. Lembrando de que quando nós multiplicamos números com sinais iguais, o resultado é positivo. Se nós multiplicarmos números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, nós teremos, olha só, 5 vezes 4, 20. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. 3 vezes menos 2, menos 6. 20 mais 12, 32. 32 menos 6 igual a 26. Portanto, o valor numérico da nossa expressão algébrica é 26. Vamos fazer mais alguns exercícios para a gente fixar bem esse conteúdo. Olha só, exercício número 1. Escreva uma expressão algébrica que represente cada situação. Atenção, meninos! Essas expressões, muitas vezes, são representadas através de palavras. E a gente tem que conseguir transformar esse enunciado em uma expressão matemática. Olha o exemplo da letra A. O dobro de um número. Esse número pode ser qualquer valor. Esse número é a minha variável. Então, eu vou representar esse valor desconhecido pela letra x. O dobro de um número é 2 vezes esse número.
portanto, 2 vezes x, que é o mesmo que 2x. Letra B, o triplo de um número. O triplo é 3 vezes, então nós vamos multiplicar esse valor desconhecido, que eu chamei de x, por 3. 3 vezes x, que é igual a 3x. Letra C, a metade de um número. Metade significa dividir por 2. Então, nós vamos pegar esse valor desconhecido x e dividir por 2. Nós temos aqui a fração x sobre 2. Ou ainda, eu poderia ter escrito x dividido por 2. Seria a mesma coisa. Letra D, um número adicionado a 5. Então, eu tenho o número 5 mais o valor desconhecido x. 5 mais x. Letra E, um número subtraído de 8. Eu vou pegar o número 8 e vou subtrair o valor desconhecido x. 8 menos x. Letra F, o quadrado de um número. X ao quadrado. Letra G, a raiz cúbica de um número. Quando eu falo em raiz cúbica, eu preciso lembrar que o índice é 3. Quando a gente fala em raiz quadrada, o índice é 2. Quando a gente fala em raiz cúbica, o índice é 3. Então, aqui eu tenho o radical com o índice 3 e o número desconhecido x dentro do meu radical. Então, raiz cúbica de x. E a letra H, a soma do quadrado de um número com o seu triplo. O quadrado de um número nós fizemos aqui na letra F, é x ao quadrado. Eu vou somar o quadrado de um número com o seu triplo, que a gente fez lá na letra B, 3x. Portanto, x ao quadrado mais 3x. Meninos, vou fazer o último exercício da nossa aula com vocês. O salário de um funcionário de uma loja é formado de uma parte fixa e uma parte dependente do valor de suas vendas. A expressão que fornece o salário desse funcionário é a seguinte: 400, que é o seu salário fixo, mais 0,1 vezes o valor das suas vendas. Esse 0,1 é a porcentagem que ele recebe. No caso, corresponde a 10% das vendas. Se ele vender 12 mil reais, qual será o seu salário? Então, nós vamos multiplicar 12 mil vezes 0,1, que é igual a 1.200, e somar com a parte fixa do seu salário, que é 400, totalizando R$ 1.600 de salário. Meninos, por hoje é só, encerramos a nossa aula. Não saiam daí que após o intervalo teremos aula de História com o professor Fagner. Obrigado pela participação de vocês.